Vocês já pararam para pensar qual é a diferença entre um sonho e um desejo? Oi, meu nome é Aline. Eu comecei a pensar nisso hoje porque eu vi uma matéria sobre o Davi. Aquele Davi que ganhou o BBB? Pois bem, ele ficou o programa inteiro falando que o sonho dele era fazer medicina. Ele ganhou aquela bolsa para estudar medicina, mas ele achou que seria muito fácil, que a faculdade simplesmente ia ligar para ele e falar: "Oi, Davi, você pode começar a estudar amanhã?" E não é assim. Para estudar medicina, você tem que ter uma boa base de química e biologia. Existe essa trava de você ter que saber uma boa base de química e biologia justamente para conseguir acompanhar as matérias. Senão, não adianta, você vai estar na sala de aula, mas não vai passar nas matérias. Mas desde que ele saiu do programa, alguém viu ele estudando? Nem que seja um pouquinho. Pois bem, eu li uma matéria no qual dizia que ele disse que meio que desistiu de fazer medicina para virar influencer. De fato, desde quando você está prestando vestibular, você tem que estudar muito. E isso não é algo que ele está disposto a fazer. E eu fico pensando se ele se dispôs a isso em algum momento. Mesmo ali dentro da realidade dele antes do programa, será que pelo menos um pouquinho ele estudava para ficar um pouquinho mais perto da meta dele de ser médico? Ou ele só tinha essa ideia e é isso, uma ideia na cabeça? E a partir do momento em que ele teve mais opções, como virar influencer, como virar empresário, o sonho parou de ser um sonho? E nesse caso, eu não estou falando necessariamente só do Davi. Seria ótimo se isso acontecesse só com ele. Mas eu tô falando de todo mundo. Tô falando de mim, tô falando de você. A gente quer muita coisa, mas o quanto que a gente realmente corre atrás disso? Quando eu era criança, eu queria ser cantora. Mas em nenhum momento da minha vida eu fiz aula de canto. E eu tô falando mesmo em momentos que eu poderia. Mesmo em momentos que eu tinha tempo, mesmo em momentos que eu tinha dinheiro. Mas eu não fiz. Porque eu sempre tive muito medo de tentar e não consegui. Daí eu fui fazer outras coisas da vida, mas assim, e se eu tivesse feito? Eu tinha um sonho, mas eu não estava disposta a correr atrás desse sonho. E isso acontece demais. A gente meio que quer que aconteça, quer que desenrole, mas ao mesmo tempo quer que caia tudo do céu. Quer que tudo seja fácil. E por fácil, eu tô falando do mínimo. Eu tenho usado muita frase de que a vida adulta elimina os sonhos. Mas eu parei pra refletir e não é a vida adulta. É a gente mesma. Eu olho pra oportunidade que o Davi tá tendo e não tá aproveitando. E eu penso tanta coisa. Eu fico pensando, se fosse eu, não sei o quê. Se fosse eu, será que eu faria diferente? Sendo sincera. Até onde eu estou disposta a correr atrás das coisas. Eu sei que a gente tem muito entrave na vida, principalmente se você nasce pobre, como eu. Mas o mínimo do mínimo a gente fez. Quando eu paro pra pensar, eu vejo que eu não fiz. E como que eu deixei isso acontecer? Como que eu deixei isso passar? A vida vai indo, o tempo vai passando e eu não fiz nada do que eu sonhava. Tinha uma música do NX Zero que eu gostava antes, que dizia: "Não se entregue e não deixe a maré te levar." Uma música muito boa. E foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, eu tive avisos, mas mesmo assim, eu deixei a maré me levar. Parando pra pensar, eu não tô num lugar ruim, mas eu não tô onde eu queria estar. Eu tô fazendo esse vídeo pra ser como um recado pra você que tá assistindo. Pra você relembrar que, mesmo você podendo fazer bem pouquinho, é melhor do que fazer nada. O pouquinho que te leva até o caminho onde você quer ir é melhor do que fazer qualquer outra coisa que te leva no caminho oposto. A vida fica muito chata e sem sentido quando você percebe
tudo que você deixou de fazer, tudo que você não aproveitou, tantas oportunidades que você teve e que você ignorou. É muito triste acordar e perceber que você não tá onde você queria estar, que você não é quem você queria ser.